Adrenocromo, uma substância supostamente extraída de crianças por meio de torturas e rituais satânicos. Uma substância que supostamente é utilizada por membros da alta elite mundial para retardar o envelhecimento e comorbidades etárias. Nesse vídeo, eu vou te contar um pouquinho mais sobre essa substância. Se ela é real, se ela funciona mesmo, se ela é realmente extraída de crianças, e eu vou ensinar a você mesmo como comprar um pouquinho. E se preferir, é como fazer mesmo na sua casa. Duvida? Então fica até o final porque hoje o vídeo tá tenso. Se caiu de paraquedas aqui e não faz ideia do que é adrenocromo e nem em qual contexto ele está inserido, relaxa, eu vou começar bem do início. O adrenocromo ou adrenacrome ou adrenochrome é um composto químico produzido pela oxidação da adrenalina, cuja fórmula química é C9H9NO3, ou seja, 9 carbonos, 9 hidrogênios, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. Segundo uma teoria da conspiração, essa substância seria usada por políticos, atores ou só gente muito famosa mesmo para retardar o envelhecimento e ficarem chapados em rituais de sacrifício, morte e sexo. Essa substância seria extraída de crianças depois de passarem por alguma situação de terror extremo. Violência e diversos tipos de abuso são necessários para levar a criança ao estado extremo do medo, pois assim, a adrenalina sendo liberada no seu corpo poderia passar pelo processo químico da oxidação e assim produzir o adrenocromo, que logo depois seria extraído de seu sangue ou de sua glândula pineal e vendido no mercado negro. Como uma criança pode produzir menos de 10 ml de adrenocromo, essa substância é extremamente rara e de difícil acesso. Além de ser extremamente cara, o fato de crianças serem usadas para isso não é mero acaso. Um dos fatores poderia ser o psicológico. Como a vítima precisa ser levada a um estado extremo de medo e terror, logo é mais efetiva essa tortura em crianças, visto que são mais facilmente assustadas. A questão da pureza física e espiritual também pode ser levada em conta. A gente pode ver por aí famosos que parecem que não envelhecem nunca. Tom Cruise, que já é um cara estranho envolvido com aquelas paradas de cientologia. Avril Lavigne, que mesmo quase nos seus 40 anos ainda faz nós, jovens gafanhotos, querer apanhar dela pelo menos uma vez na vida. Segundo o site Alienação Parental Acadêmico, há um relato de Keanu Reeves onde ele conta que durante muito tempo pensei que era uma piada ou um tipo de linguagem codificada. Eu não achei que poderia ser o que parecia ser, mas depois fui convidado para uma mansão do mogul. Lá vi que ele tinha 2 bebês mortos em sua geladeira, um bebê branco e outro marrom. Eu, revoltado, quebrei esse cara. Eu quebrei o nariz dele. E eu chamei a polícia e eles disseram que eu era louco. Claro que o Keanu Reeves não falou isso, mas é só pra dar contexto. A gente não precisa se esforçar muito pra ver as consequências disso por aí. O número de pessoas desaparecidas só aumenta ano após ano. Mais de 1 milhão de crianças desaparecem todos os anos no mundo inteiro. Segundo as projeções estimadas da CFM, só no Brasil somem 50 mil crianças por ano. São 136 por dia, quase 6 por hora. Será mesmo que é real essa história toda? Tudo que eu te falei não parece muito coerente? Não é bem assim. Sim, o adrenocromo existe. A primeira menção que a gente encontra ele é em um artigo científico de 1937, onde ele é descrito com uma coloração avermelhada e bastante instável, que mesmo em ótimas condições se decompõe entre 4 e 5 horas fora de uma formação cristalina no vácuo. Já a primeira vez onde ele é citado como sendo uma droga recreativa é no clássico de 1962 de Anthony Burgess, Laranja Mecânica. No livro, a bebida chamada de Moloko Plus é uma mistura de anfetamina, mescalina e adrenocromo. Também no livro de 1971, Fear and Loathing em Las Vegas, é descrito que essa substância é retirada das glândulas adrenais de um ser humano vivo. Em outro livro, agora de 2012, Declínio e Queda dos Estados Unidos da América, é descrito que a população é mantida com práticas de yoga e uma bebida que é uma mistura de adrenocromo, LSD e DMT. A primeira pessoa a relacionar o adrenocromo com teorias da conspiração foi David Icke, no seu livro de 1998, The Big Secrets, The Book That Will Change the World. Não sabe quem é David Icke? Ele é um cara que fala de reptilianos e Anunnakis, que a Terra é manipulada da Lua e que essa é uma nave de controle reptiliano interdimensional. Ele diz que o universo é feito de energia vibracional e que o 5G causa coronavírus. Isso é só pra ter uma ideia de com quem que a gente tá lidando aqui. Toda boa teoria de velho louco do Face tem que ter glândula pineal e reptiliano. E não é diferente aqui. David Icke diz que esses rituais são demandados pelos Anunnakis a fim de retirar uma forma de adrenalina que se acumula na base do cérebro, na glândula pineal, depois do ritual de sacrifício.
Existem várias outras formas de tentar relacionar essa substância com satanismo, ou Anunnakis, reptilianos, ou Quanon, só que eu acho que isso já é o suficiente pra gente entender. Então por que existe tanta teoria da conspiração absurda por aí? Não é nada difícil a gente encontrar tanto na internet quanto na vida real pessoas que acreditam em reptilianos ou em terra plana. No Mein Kampf, o livro que o bigodinho da Alemanha escreveu enquanto estava na prisão, além de destilar o seu ódio contra comunistas e judeus, ele cita o conceito de Geoslügen, uma técnica de propagação de ideias que consiste em difundir uma mentira tão absurda e colossal que ninguém imaginaria que aquilo poderia ser falso, que alguém poderia difundir a verdade de uma forma tão infame. Para ver o quanto isso é real, é só prestar atenção em como a gente gosta e tende a aumentar histórias, como teorias da conspiração não param de surgir e como mesmo a mais absurda ainda vai ter adeptos. Mas afinal, essa substância funciona mesmo? Onde eu poderia conseguir um pouco se eu fosse o milionário poderoso de Wall Street? Se você acredita nessa história toda de elixir da juventude, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Você não precisa ser um poderoso membro da alta elite mundial e nem sacrificar uma criança pra conseguir um pouquinho de adrenocrome. Calma que eu já explico. A gente precisa primeiro falar da adrenalina, ou epinefrina como também é conhecida. Ela é um hormônio simpático-mimético e neurotransmissor que atua como um mecanismo de defesa em situações de perigo. A adrenalina, quando liberada no sangue, dilata as passagens de ar para possibilitar que músculos e órgãos recebam mais oxigênio para uma melhor resposta de luta ou fuga diante de uma ameaça. A adrenalina sintética produzida em laboratório é idêntica à natural, tanto que é utilizada como tratamento para condições como parada cardíaca, anafilaxia, asma, glaucoma e sangramento. Ela é produzida em massa e pode ser adquirida de forma legal e ética por sites da internet. E, tendo adrenalina em mãos, basta submeter ela ao processo de oxidação, que pode ser feita com óxido de prata ou metanol, por exemplo. Ambas substâncias também podem ser compradas de forma legal pela internet. O adrenocromo sintético produzido em laboratório também é estruturalmente idêntico ao produzido naturalmente pelo corpo, onde ele provavelmente é produzido na presença de peróxido de hidrogênio e catalisado pela ferritina. E, se tiver interesse, também pode comprar sua própria dose de adrenocromo por R$459. Não é lá tão barato, mas não precisa ser o Tom Cruise para comprar um pouquinho. Sabendo de tudo isso, a gente começa a entender que seria bem viável ficar sequestrando crianças por aí só para conseguir um pouquinho dessa substância, sendo que poderia comprar pela internet ou fazer em casa. Levando em conta o fator quantitativo de adrenocromo que pode ser produzido pelo corpo humano, a gente teria de drenar o sangue de 15.221 pessoas para conseguir um pequeno frasco de adrenocromo. E não faz sentido nenhum isso ser extraído da glândula pineal ou da glândula adrenal onde a adrenalina é produzida. Depois que a adrenalina fizer o trabalho dela no teu corpo, ela vai embora no primeiro mijão que tu der. Fora que alguns animais também podem produzir o adrenocromo, então por que não torturar uma vaca? Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Tá, mas digamos que eu queira dar um tequinho nessa parada aí. Eu vou ficar mais jovem e saudável ou só ficar doidão mesmo? Vários estudos foram feitos desde a década de 50, tanto em humanos quanto em animais, explorando diversas quantidades e formas de aplicações diferentes do adrenocromo, e em nenhum deles foi apresentado um resultado significativo quanto à regeneração de células ou de tecido orgânico envolvendo só a aplicação da droga. Porém, em todos eles pôde-se notar um efeito psicoativo semelhante ao do LSD, como pensamento confuso, ideias bizarras, desconexão com a realidade, distúrbios na visão do próprio corpo, alucinações táteis, auditivas, visuais, euforia, riso forçado, comportamento imprevisível, comportamento inapropriado, desinibição, inibição psicomotora, negativismo, paranoia e perda completa de clareza. Se tinha um interesse peculiar no adrenocromo, pois se achava que ele fazia parte do metabolismo de pacientes esquizofrênicos, foi uma hipótese descartada até a descoberta da relação intermediária entre ele e a produção de neuromelanina. E no mais é só isso mesmo, é uma droga que dependendo da dosagem vai te dar alguns efeitos semelhantes ao do LSD. O uso não controlado de epinefrina pode gerar um acúmulo no globo ocular. Por isso que, como uma evidência dessa teoria, é usado fotos de famosos com o olho direito roxo. Só que esse acúmulo não deixaria a parte de baixo do olho roxo, mas sim alguns pontos pretos aqui dentro do olho, ó. Então, por que coincidentemente tem tanto famoso com olho roxo por aí? Simples, porque não é coincidência. Famosos podem aparecer com o olho esquerdo roxo, com o queixo roxo, com o nariz, com a bochecha. Basta escolher as fotos que sustentam essa teoria, famosos com o olho direito roxo, e dizer, olha, é uma prova. Algumas são montagens, outras podem estar invertidas, algumas podem ser maquiagens, algumas podem ser maquiagens para filmes, outras podem ser consequências de algum ato violento ou de algum acidente. Gente rica e famosa vive mais tempo porque são gente rica e famosa.
Eles têm plano de saúde melhor, alimentação melhor, podem praticar exercícios físicos, podem tratar qualquer doença rapidamente, podem realizar procedimentos estéticos. A maioria vai poder cuidar muito melhor do seu corpo. Nossa, então que bom que não tem crianças sendo sequestradas e utilizadas em rituais satânicos. Que bom, obrigado por me esclarecer isso. Mas então, pra onde vai tanta gente desaparecida? A gente não pode deixar aqui de levantar a hipótese do cunho sobrenatural de tudo isso. A gente não pode comprovar a existência de Deus ou o diabo, mas nada impede que grupos religiosos realmente pratiquem isso, acreditando na ação paranormal ou espiritual do adrenocromo. Mesmo que a forma como essa teoria seja propagada seja tão incoerente e infundada, tentando se basear em preceitos científicos, em algum lugar do mundo deve ter um grupo de gente lunática fazendo isso, ou coisa pior, acreditando mais na ritualística de tudo. Já tivemos casos comprovados de pessoas, crianças, sendo usadas em rituais, tanto que quando a gente fala de adrenocrome, o tema satanismo sempre vem junto a ele. Isso pode ter sim sua parcela de envolvimento no tão colossal número de pessoas que desaparecem por aí. Número esse que não é bem o que parece. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em uma estimativa de 2014, mais de 800 mil crianças desaparecem todos os anos por lá, sendo que 45% somem porque fogem ou são expulsas de casa, 43% são por planos mal comunicados aos pais, 8% são porque se machucam ou se perdem, 7% são sequestrados por membros da própria família e 2% são sequestradas por pessoas desconhecidas. A gente tem que levar em conta que esse número inclui todos os casos de desaparecimento, sejam eles solucionados ou não. Quando foi um alarme falso e a criança é encontrada, o que acontece na maioria dos casos, ainda continua contando como um caso de desaparecimento. Só nisso a gente já tem um número real bem menor do que o esperado, o que não deixa de ser grave. A criança é encontrada sem vida em 1 a cada 10 mil casos desse. Naqueles casos onde elas são levadas por estranhos, em 20% dos casos elas são encontradas sem vida, quando não são usadas para tráfico infantil, tráfico de órgãos e outras coisas piores que você já imagina. A gente nunca pode subestimar a capacidade do ser humano em fazer coisas absurdas, sejam elas pro bem ou pro mal. Então é isso. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo bem mais completo e detalhado sobre tudo isso para quem quiser se aprofundar. Livros citados nesse vídeo vão estar aqui na descrição para quem quiser comprar na Amazon. Se gostou do vídeo, então já sabe o que fazer. Deixa o seu like, comentário e compartilhamento. É de graça e me ajuda muito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.